Olá, juventude. Aqui é o professor Tarek Nina e nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre jogos esportivos coletivos, hoje abordando os princípios táticos ofensivos e defensivos. Espero que todos estejam com saúde e vamos lá para a nossa aula. Antes da gente passar para o assunto, fica essa montagem aí de alguns atletas nacionais e internacionais que fizeram grande papel nos esportes coletivos, né? Será que vocês conhecem todos aí? Tem atletas do Brasil, atletas americanos, né? Portugueses aí, isso eu tenho certeza que vocês conhecem. E eles estão aí representando algumas das ações que nós vamos estudar hoje. Algumas ações até um tanto individuais, né? Outras até coletivas, mas é importante a gente, como cultura corporal do movimento que nós estudamos na educação física, conhecer esses atletas. Serve para você conversar com uma pessoa, para você saber de assuntos atuais e antigos, serve para você ter as referências esportivas, né? Quem será que são esses caras aí? Será que foram importantes para o esporte brasileiro, para o esporte internacional? Trouxeram alguma inovação no esporte? Então fica aí o desafio para quem não conhece esses atletas, poder identificá-los aí nas nossas conversas depois, né? E podem postar depois no nosso grupo de WhatsApp, lá na Google Sala de Aula, tá bom? Então, para iniciar nossa aula, a gente faz aquela breve memória do que nós abordamos nas aulas anteriores. E aí nós temos o quadro resumo, que foi até escrito, né, para quem participou do encontro online pelo Discord. Nós fizemos algumas alterações, né, com essas setas indicando quais são as relações, a situação relativa à tomada de decisão, que é um ponto importantíssimo, que é o que se quer pensar para os jogos coletivos, é que o atleta ele tome a decisão correta e ele saiba o que fazer, né, tendo estudado anteriormente, pode ser de forma teórica, mas também, obviamente, de forma prática, executado através dos treinos. Então, esse quadro resumo, vamos lembrar, ele está na pasta compartilhada com vocês do Google Drive e vocês podem acessar pelo Linktree. Mas hoje, então nós vamos dar sequência com a aula 2, né, que vai falar sobre os princípios táticos defensivos e ofensivos resumidos aqui no quadro, e o nosso objetivo é conhecer os princípios táticos coletivos ofensivos e defensivos nos jogos esportivos coletivos. Então temos aqui a relação, né, do que é defensivo e ofensivo, e é ponto importante, a gente já discutiu isso outras vezes, né? Uma característica fundamental dos jogos coletivos é a sua situação de cooperação e oposição. Então, a gente vai olhar, quando nós começarmos a estudar os princípios táticos, nós vamos olhar tudo aquilo que tem um princípio tático ofensivo, em oposição ele vai ter uma ação proporcional defensivamente, por causa dessa relação de cooperação e oposição do esporte coletivo. Então, a gente pode analisar esses princípios, lembrando que também esse material está na nossa apostila em PDF, né? O material adaptado do curso de Pedagogia do Esporte, do curso de licenciatura em Educação Física, né, para os alunos do ensino à distância, e muita gente do Amazonas já leu esse material, então vocês são mais alguns dos alunos que vão ter contato. Se você acha que esse assunto é difícil, né, porque é um material voltado para o ensino superior, não fique preocupado com isso não, faça a leitura. Nós temos as outras opções de aprendizado, né, com vídeos, com a explicação que eu estou trabalhando com vocês, com os exercícios, e vocês vão entender. Obviamente que aprenderiam muito mais se a gente pudesse ir para as atividades práticas, né? Mas vai ter um momento quando a gente tiver condições de saúde, de segurança, nós vamos conseguir executar isso aí. Então isso está na nossa apostila. Essa parte da apostila está curta, né? São apenas 3 páginas, e vocês vão analisar ali aquilo que a gente já discutiu rapidamente, né? E vocês responderam no exercício que era a diferença entre a estratégia e a tática. E a ideia de que o aluno, o atleta, né, ele precisa desenvolver, o termo está escrito aqui, né, vou até sublinhar para vocês,
consciência, né? Consciência do jogo é saber aquilo que eu vou fazer, que eu estou fazendo, e não fazer de forma aleatória, a esmo, né? Eu faço algo porque eu tenho um objetivo. E isso é muito importante nos jogos coletivos, porque passa a dar uma ideia de eu tenho algo a fazer. Se eu quero vencer, eu tenho alguns caminhos a seguir, que é, por exemplo, esses princípios que a gente vai estudar aqui. Mas tem uma diferença que a gente já estudou, quem estudou comigo ano passado, e nós discutimos um pouco disso, que é entre a eficiência e a eficácia. É um termo que nós vamos abordar mais à frente, mas eu vou soltar para vocês aqui. Eficiente, aquilo que eu faço muito bem, que é belo, né? Eficaz, nem sempre aquilo que é belo, mas que atinge o objetivo. E fazer as coisas com consciência é primeiro colocar dentro do objetivo, do que eu quero fazer. É claro que num jogo coletivo é importantíssimo você, legal, né? É interessante, principalmente para quem assiste, acompanhar um jogo vistoso, né? Um jogo que tem jogadas diferentes, inovadoras. Mas é importante que o atleta ele tente colocar essa sua habilidade, essa inovação a favor de um objetivo. O treinador ele fica bastante, às vezes, chateado, né, com seus atletas que são habilidosos, mas eles resolvem driblar perto do seu gol. Eles fazem dribles, fintas perto do gol e acabam perdendo a bola. É interessante, quando você consegue, aquela chamada humilhação, né, do adversário. Mas um drible para trás, ele vai contrariamente a um princípio que nós vamos estudar, que é o da progressão da posse de bola ao campo do adversário. Então, é importante, quando a gente vai estar estudando essa pedagogia do esporte aqui para aplicar nos jogos coletivos, é entender que eu preciso fazer as coisas com objetivo. E isso está escrito aqui. É a nossa consciência, né? A consciência do que eu preciso realizar. Aí as táticas a gente já estudou isso, já discutiu rapidamente, né, na outra aula, que é a tática individual e a tática coletiva, e pode ser também nas duas fases, defensiva e ofensiva. Nós já discutimos isso, vocês precisam lembrar. O que define que um time está no ataque? O que define que o time está na defesa? É a posição dentro do campo? Eu acho que não, né? Existe um outro fator que está dentro da estrutura do jogo, da estrutura funcional dos jogos coletivos, que define isso aí. Eu vou perguntar isso para vocês nos nossos exercícios, né? Então, temos vários itens que vocês podem abordar, como o esquema tático ou o sistema, né, de jogo, mas nós vamos focar nos princípios, porque os princípios, já o nome já diz, princípio, aquilo que está no início, né? Então, o princípio tático ofensivo, que a gente vai ler rapidamente esse trecho aqui. Ter a iniciativa do jogo constitui a grande vantagem do ataque. Todavia, as dificuldades apresentadas em manejar, proteger, conduzir e manter o domínio da bola de forma a poder criar uma situação ótima para a finalização são as principais desvantagens da fase ofensiva do jogo. As bases do ataque para que nessa fase do jogo a equipe atacante possa obter êxito são as seguintes. Então, o que a equipe coletivamente precisa fazer? Se ela seguir esses passos, ela pode pensar até no como eu vou fazer isso, mas se ela seguir esses passos, esses aqui são os objetivos. Entrar em posse de bola, ou seja, ficar com a posse da bola, tomar a bola para si, o móvel, né, e ficar com ela seguidamente, ocupar o campo de ataque. Então, a gente já discutiu isso, é mais difícil marcar um ponto mais longe, né, próximo da sua defesa, próximo da sua baliza, do seu alvo, que é aquele que você defende. Então eu preciso progredir para o campo de ataque, preparar essa jogada da melhor forma possível, né, tomando decisões que vão ocupar espaços vazios, achar situações para finalizar da melhor forma, com o jogador que sabe finalizar melhor, mais próximo ao alvo, né? Condições de superioridade numérica. Então, dois atacando contra um defendendo, é uma situação favorável na construção do ataque. E finalizar, né? E aí você escolhe a finalização, pode ser uma finalização bonita, aquele chute de trivela, mas pode ser também o biquinho, se é o que se encaixa para você realizar naquele momento, né? É a eficácia que vai valer.
Já dizia o Dadá Maravilha, que é um atleta do futebol brasileiro da década de 70 e 80, não existe gol feio, feio é não fazer gol. Então, esses são os princípios ofensivos. Então, sempre que a gente vai ter algo de um lado no esporte coletivo, lembra lá da relação cooperação e oposição. A relação é como funciona o jogo coletivo. Se eu estou no ataque, né, com a posse da bola e tenho a posse da bola, eu vou tentar desenvolver esses lances. Defensivamente, alguém vai estar tentando fazer o contrário, ou seja, parar esse ataque, tentar recuperar a bola, né, ocupar os espaços para que o adversário não chegue e defender o alvo, que pode ser a cesta, a baliza, o meu campo, né? Eu preciso desenvolver essas fases para que o adversário não saia vitorioso, né? Que se eu estou na defesa. Então, esse termo aqui, paragem, é um termo bastante usado em português lá de Portugal, mas é parar o ataque adversário. Recuperação defensiva pode ser eu voltar para o meu campo de defesa e também tentar ocupar recuperar a posse da bola. Existem equipes que elas trabalham constantemente, perdeu a bola já tenta recuperar, outras não, já esperam, né? Vou fazer, o pessoal do futebol gosta de usar esse termo, temporização, ou seja, tentar atrasar o ataque do adversário, mas eu não tento tomar a bola naquele momento. A gente vai ver uns vídeos mais à frente que vão explicar isso aqui. E defender a cesta, né? A baliza, nós temos no futebol, no handebol o goleiro, no basquete não temos alguém específico, mas normalmente é aquele mais alto que está próximo à cesta. No vôlei fica-se espalhado os jogadores, né, pelo campo, mas nós temos o líbero, que é especialista em defender e recepcionar. Então, há até situações de jogadores específicos para cumprir esses papéis. Então, como nós falamos, são ações de cooperação e oposição, né? Se eu entro no posse da bola, eu estou com a bola, o outro time ele vai tentar parar, ele vai tentar recuperar o móvel, né? Pode ser aqui proporcional, ficar com a posse da bola, o outro vai tentar recuperar. Ocupar o dispositivo de ataque significa ocupar o espaço de ataque, o campo de ataque, né? E o outro time vai tentar se ocupar e fazer o seu dispositivo defensivo para impedir que ele entre. Eu posso finalizar o ataque e o outro vai defender a baliza. Isso é sempre então proporcional. A gente vai ver agora alguns vídeos e vocês acho que vão perceber bem melhor com a visualização em jogos específicos, né? Selecionei aqui alguns vídeos do YouTube, tá numa playlist que vou lançar junto com essa videoaula, né? Mas vou lançar lá na nossa sala, na Google Sala de Aula e nos grupos, e vocês acompanhem aqui. Mas agora nós vamos fazer a análise rápida deles. Então nós vamos começar analisando aqui esse vídeo do YouTube, que é jogo do Barcelona, né? Por muito tempo as pessoas ouviram falar aí do jogo do Barcelona, conhecido como tic-tac. É esse jogo de manutenção da posse de bola. E nesse vídeo ele fala como o jogo do Barcelona sendo usado como forma de defender. Na verdade, o que acontece? Ele fica com a bola, então o outro time não tem como atacar, né? Mas na verdade o que está fazendo é um princípio ofensivo. Se vocês analisarem, poucas vezes os atletas tocam mais de 3 vezes, 2 a 3 vezes na bola. E elas vão tentando achar e se movimentar, mantendo a posse de bola e vão tentando achar alguém para finalizar. Achou agora, fizeram o gol, né? Mas há uma parte aqui, ó, se vocês analisarem para o início do vídeo, né? Olha só essa parte, esse ponto é importantíssimo. Com o padrão de jogo, os jogadores do Barcelona não correm com a bola. Na verdade, quem dizia, né, amigos meus na época das peladas de rua, quem corre é a bola que não tem pulmão. Então, eles se movimentam e fazem a bola correr, né? E aí, se eles perdem a posse de bola, eles tentam logo em seguida fazer a recuperação. Vamos ver se dá pra gente enxergar isso nesse vídeo. Então tem o passe, né? É importante lembrar que é um time qualificado tecnicamente, então eles sabem tocar. Às vezes se a gente não tem um time tão bom, né, que não consegue segurar a bola, é melhor achar outra estratégia. As estratégias de jogo,
estão de acordo com as características dos atletas, né? Esse é ponto importante. Então, a bola não sai do pé, perda da posse de bola, vamos ver. Tocou, passou, fez a triangulação, perdeu. Opa, um foi, tentou dois, tentou o terceiro, tomaram a posse de bola. Então, são princípios e ações que são importantes um time treinar, né? Não adianta ele querer fazer isso sem treinamento. Então, esse princípio estaria dentro daquilo que a gente chama de manutenção da posse de bola. É um dos principais princípios do jogo, né? Sem o móvel, eu não tenho condições de fazer o gol. Na verdade, até eu posso roubar uma bola perto do gol, mas eu vou precisar dela, a não ser que seja gol contra no futebol, sexta contra, né? Mas são casos que acontecem em menor quantidade. Então ele fala em 21 passes até sair do gol. A gente já viu essa parte, depois vocês assistem de forma aí. O que a gente vai ver agora são ações no jogo de futsal, né? O jogo que é bastante jogado nas nossas escolas. Muitos até dizem que é o jogo mais jogado por causa do espaço, né? Outros vão dizer que é o futebol. Mas olha lá, esse cara é o chamado Ricardinho. Ele dribla, o que ele faz? Dribla em direção ao gol, né? A ação dele é de driblar e se deslocar em direção ao gol. Tirou um, fingiu, tirou, chutou, gol. É uma ação de drible importante, que é uma das ações que a gente vai achar, que é criar uma condição favorável para a finalização. Então, o que ele fez? Ele fintou, driblou, conduziu a bola e foi para frente, né? Já aqui, na sequência, né, desse vídeo aqui, eu analisei alguns outros lances que vocês vão analisar principalmente pelo nome do vídeo, né? Os dribles mais e gols mais humilhantes. Esse drible aí, o cara driblou de volta. Legal, ótimo para o jogo, né? Principalmente se fosse um jogo em que o drible vale algum ponto, como o freestyle, né, de futebol. É bom, mas ele precisa fintar e driblar de forma objetiva, né? O controle de bola é incrível. Eu acho bonito, acho interessante quem consegue fazer, mas se isso não for algo que seja objetivo para o jogo, não vai dar muito certo, né? O Falcão, ele é famoso justo por isso, por driblar em direção ao gol e não fazer só firula, né? Se não fosse assim, o pessoal que sabe fazer embaixadinha apenas seriam os convocados para a seleção brasileira. Então, o controle de bola é um dos pontos importantes do jogo, mas esse drible, essas fintas precisam estar relacionadas ao objetivo. E o que tem de interessante é que se no futebol nós temos essas ações de fintas e dribles que são para trás às vezes, o handball não é um jogo bastante objetivo nas suas ações. Você não vai ver um cara driblar e fintar indo para trás, ele vai fintar e driblar em direção ao gol. Essa ação, o cara, ele pegou, faz uma finta de braço, uma finta de corpo e entrou para a área para finalizar, né? Então, são poucas as ações em que ele vai driblar para trás. Eu acho que nunca vi no handball o cara querer driblar na defesa. Uma ação de finta, né? E tem sempre o trabalho coletivo de proteção. Lembrando, o handball é um jogo muito coletivo. Claro que as ações individuais, né, vão prevalecer em algum momento, assim como o basquete, mas ele precisa das ações dos outros jogadores para realizar, para ter a condição de finalizar tranquilamente, né? Então, finta incrível desses jogadores. Esses vídeos depois vocês podem assistir de forma completa, tá bom? Vamos passar algumas ações defensivas, né? Isso é ponto interessante a gente falar do bloqueio. O bloqueio se faz ponto, mas ele é uma ação defensiva ou ofensiva, né? Se a gente analisar, o objetivo do bloqueio é impedir que o adversário passe a bola para o seu campo para o seu próprio campo, seu campo de defesa. Mas então é uma ação defensiva. Claro, é possível fazer um ponto, né, com o bloqueio. É interessante porque o vôlei
é um esporte que tem algumas características diferentes do futebol, do basquete, do handebol, devido à situação de condição de posse de bola alternada. Não dá para ter a bola ao mesmo tempo que o adversário no vôlei, né? Assim como no tênis de mesa, você precisa esperar o móvel chegar para o seu lado para você jogar, senão você vai infringir uma regra, uma invasão, né? Então acontece que essa ação defensiva passa logo em seguida a ser uma ação ofensiva com o ponto, mas ela é inicialmente uma ação defensiva e que acaba gerando ponto, mas nem sempre é o ponto do bloqueio, né? Às vezes o que acontece? É um amortecimento da jogada, para que ela chegue mais, ela resvala no bloco e vai para trás, e aí você tem uma bola mais lenta, né? Que você consegue preparar melhor. Então, quando você tem um bloqueio que é muito bom dessa forma, é interessante. E aí a equipe vai fazer a sua estratégia de bloqueio. O vôlei é um jogo muito pensado. Não dá para jogar quem joga em alto nível de forma aleatória. Eu preciso pensar quem são os jogadores que atacam melhor em qual posição para poder planejar as situações de bloqueio. Então vamos continuar aqui. A gente vai falar agora sobre as defesas no... Então os princípios defensivos no basquete, vamos analisar aqui uma jogada específica, né? A gente está falando muito de ações individuais, mas é possível a gente analisar também algumas ações coletivas que a gente vai ver depois disso aqui. Aqui a gente está vendo o toco, né? Que é essa situação relativa a total ficar de olho na sua defesa, né, do seu alvo e defender o seu alvo. É um dos princípios lá que a gente analisou de defesa. Defender o seu alvo, não deixar que a equipe adversária faça um ponto, né, ou faça a cesta. Então eu vou defender o meu alvo. Tá, olha só essa jogada aí, o cara veio lá de trás e se recuperou para tirar a bola que iria entrar na cesta. Então nem sempre eu vou ficar parado esperando os jogadores virem, né? O toco é muito isso, é uma recuperação que eu vou atrás e eu não desisto da jogada. Isso é ponto importante para quem joga basquete, né? Eu não posso desistir do lance. Esse aí, o cara estava lá já posicionado, né? Mas vamos ver, dá para ver um pouquinho melhor. Foi subir, veio alguém por trás e disse: aqui não, queridinha, né? Então o basquete é um jogo que precisa de muita defesa para vencer. Sem defesa nenhum time chega campeão. Pode até ganhar algumas partidas, mas chegar a ser campeão não vai. Vamos ver a última aí. Aqui não, porteirão do Enem. Nós vamos ver agora 2 vídeos que falam sobre posicionamento defensivo no futebol. E é interessante, eles até são bem explicativos, né, nessa área de posicionamento tático. E você está vendo ali, Atlético de Madrid, né, equipe conhecida por ser bem defensiva, né, ter uma defesa forte, chegou à final da Champions League, acho que mais de uma vez, né, em seguida, ou participou aí de vários momentos importantes do futebol, né, europeu, mundial. Mas eles têm uma marcação que é mais baixa, né? Defende um pouquinho mais o seu campo e deixa o outro time jogar e sai um pouquinho em contra-ataque. Essa é a estratégia traçada pelo treinador e executada pelos atletas. Mas eles fazem, olha a defesa deles, é mais no campo de defesa, ocupando os espaços, né? Não sobem muito. Quando sobem, vão subir, alguns já fazem o retorno e tentando fazer o que a gente falou sobre um ponto importantíssimo nos jogos coletivos é tentar estabelecer essa superioridade numérica, em que pode ser ofensivamente ou defensivamente. Se eu tiver mais gente defendendo do que atacando, é mais chance de eu ganhar a bola, eu ganhar o lance, né? Assim como no ataque, se eu tiver mais gente, 3 atacando contra 1 defendendo, a possibilidade de eu fazer esse gol no futebol é grandíssima, né? Handball, no basquete, no vôlei, como é que eu represento a superioridade numérica? Eu boto um bloqueio simples, é uma pessoa. Duplo, eu já tenho 2 contra 1 no ataque. O triplo, 3 contra 1, maior chance de vencer. Aí o jogador atacante ele vai ter que achar o espaço para passar essa bola, né? E aí ele olha, se tem 3 no bloqueio, vou tentar achar uma posição, porque para defender atrás devem ter menos. Então, nesse vídeo aqui a gente vai ver essa
ocupação dos espaços, o princípio da ocupação dos espaços e impedindo que o time adversário avance ao seu campo de defesa e próximo à sua meta, né? Eles não tentam tomar a bola logo em seguida, mas vão apertando e vão ocupando os espaços e a equipe, se ela não for muito rápida, ela não consegue furar, vai para um 0 a 0 até que o Atlético de Madrid, muito bom, muito rápido, rouba uma bola e consegue um contra-ataque e vence a partida, né? Assim eles foram para a final de Champions e quase venceram. Se não fosse um gol no finalzinho aí, se não me engano, do Sérgio Ramos, né, eles teriam vencido a Champions League, né? O outro vídeo de marcação que a gente vai analisar aqui é esse aqui, só que é uma marcação diferente, né? Marcação do Mengão, do Flamengão. É uma marcação mais alta, em que tenta tomar a posse da bola logo rápido. Esse Flamengo, que foi do ano passado dominante, né, no futebol brasileiro e sul-americano, faz essa forma de pressionar o time adversário para tentar tomar a posse de bola e começar a iniciar o seu lance. Então, diferente do Atlético de Madrid, que eles esperavam atrás, eles estão encurtando os espaços, né, e avançando a sua linha de defesa até tomar a bola. A marcação avança e o Flamengo joga no erro, né, impede o adversário de jogar. Então eles não conseguem, os caras tentam lançar a bola, perderam a posse de bola. A defesa alta dentro, em cima, olha só, a última linha de defesa está na linha do meio do campo, no meio do campo de jogo. Então, essas são formas diferentes de ocupar os espaços. E aí, isso depende de novo da estratégia do time, da condição dos jogadores que se tem. Não dá para inventar, eu quero fazer uma marcação alta se eu não tenho jogadores rápidos, né, que podem fazer essa recuperação de bola. Isso é ponto importante, porque às vezes essa bola vem por cima rápida e não é possível se recuperar. Então eu preciso correr muito. Se o cara não for rápido, não recupera e perde, vai tomar gol com as bolas nas costas, né? Cuidado com esse termo aí. Então esses vídeos eu vou postar para vocês aí na nossa Google Sala de Aula e com uma playlist, tá bom? Aí vocês podem acompanhar e entender. Então, para finalizar a nossa aula, a gente volta para o quadro resumo e, de novo, olha lá quais são os princípios táticos ofensivos e defensivos e tenta identificar o que a gente achou nesses vídeos aí. O time do Flamengo, por exemplo, nesse último, ele tenta tomar a posse de bola, né? Na verdade, ele está na defesa, mas ele quer parar o contra-ataque e tenta fazer a recuperação do móvel o mais rápido possível. Já o Atlético de Madrid não, prefere ocupar e se organizar defensivamente, né, para tentar roubar a bola num outro momento. Naqueles lances do toco no basquete, é a clara defesa da cesta, né? O bloqueio defende o seu campo, impede que a bola chegue, o goleiro está para defender a baliza. Nós vimos aí também de princípios ofensivos, a preparação e construção do ataque por meio do drible e da finta, né, nos jogadores de futsal e de handball. Ocuparam o dispositivo de ataque, eu ir para frente tocando a bola, driblando e passando e fazer a finalização. Então, o que a gente precisa nós precisamos, né, como pensadores do esporte, quando a gente começa a estudar, começar a analisar de forma clara e tentar analisar o jogo de forma até simples, né? Não é que é difícil. Quando você aprende a entender e perceber isso, você deixa de ser alguém que assiste o jogo só por assistir. É claro que às vezes isso até passa a ser um chato, né? Para quem não gosta, quem só se divertir. Mas eu, como da educação física, do esporte, né? Gosto bastante das atividades esportivas. Tento analisar o que tem por trás do jogo e tem uma visão mais abrangente. Como é que está jogando essa equipe? O que é possível a gente analisar para poder superar essa estratégia da equipe? E aí, se você entender esses princípios táticos coletivos, seja defensivos e ofensivos, vocês vão ter a possibilidade
de se dar muito melhor nos jogos coletivos, tanto pensando pensar de forma individual, né? De forma teórica e na forma prática, jogando, assistindo, você passa a usufruir muito mais dos esportes e deixa de ser um mero espectador para ser alguém que pode analisar. E também é possível também, se você quiser vislumbrar é, isso como uma profissão, seja como um treinador. Hoje em dia não precisa só ser treinador, analista ou jornalista esportivo. Você passa a entender o jogo e poder escrever sobre e fazer análise. É um nicho de mercado que vem crescendo no Brasil, no mundo, né? Aqui em Manaus, com o crescimento dos esportes, da prática de esportes, há espaço para pessoas que queiram falar sobre o esporte de forma mais qualificada, além da cornetagem natural que a gente tem por torcida. Então, pessoal, essa aí foi nossa aula. Eu espero que tenha sido claro nos assuntos e a gente discute mais à frente sobre esses pontos, tá? Até mais, um abraço aí, mantenham a saúde, não esqueçam de usar máscara, o álcool em gel, acessem a Google Sala de Aula, mandem mensagem pelo WhatsApp, se for, e vamos seguindo. Até mais, um abraço.